A galera mais conectada do Brasil, sejam bem-vindos para mais um episódio do ConectareCast, para o nosso segundo episódio! Êêê! E hoje nós temos um grande convidado, mais uma grande estrela aqui no nosso gramado do ConectCast. Toque a música! André Augusto para vocês! Aê! Valeu, gente! Pô, Você prazerzão! viu? Aqui é quase o Santiago Bernabéu. Hoje nós estamos aqui com o André Augusto, um cara que mudou minha vida, ajuda a mudar a minha vida, um homem de Deus, uma pessoa que Deus me conectou. Faço questão de falar isso aí porque é questão de honra, que no momento oportuno da minha vida Deus me conectou com ele, que está me ajudando nessa transição para Maringá e que tem uma história de vida surpreendente e eles vão falar com vocês aqui. André Augusto pra vocês. Obrigado, Pô, meu prazerzão, irmão. cara. Que isso, cara. Pô, obrigado pelas palavras. Queria que você falasse pra o pessoal aí quem você é. Eu falei quem você é pra mim, mas agora eu queria que você falasse quem você é pra eles. Cara, sou André Augusto. Boa pergunta. É difícil responder isso, né, cara? Eu sou filho da Ana Augusto e do Eduardo Augusto. O Eduardo Augusto já tá na glória. Na glória. E sou filho único. E sou esposo da Tawane Augusto, pai do Theo Augusto e do Cauã Augusto. O Theo com 1 ano e 5 meses e o Cauã fazendo 15 anos amanhã. Show. Amanhã? Minha herança. Amanhã tem cara. festinha. Amanhã tem festinha. Amanhã tem brigadeira, coxinha. Tem brigadeiro sábado, domingo. Na verdade, talvez tenha crepe, né? Tem a crepe, com certeza. Crepe não pode faltar. Crepe, pastel, né? Tudo. Uma comida saudável, vai ter tudo, né? Sempre. Tem que ter comida. Pessoal, o André, ele é um grande executivo, um homem de sucesso, vai contar um pouco da história dele pra nós aqui, no ramo de food techs. Mas antes de nós falar do sucesso atual, nós vamos falar da história dele. Esse bate-papo aqui é para você contar da tua história, porque tem muitas pessoas que estão lá que precisam se conectar com aquilo que traz esperança para elas. Muitas pessoas desistiram dos sonhos. E às vezes a pessoa tá lá, como nós já tivemos, como alguns estão, achando que a vida acabou, que não tem mais jeito. E o fracasso em determinado tempo da vida faz parte, né? Total. E aí, o que eu queria? Que você contasse um pouco da tua história. Quem é o André Augusto antes da Hyperbrands? O que você fazia? Legal. Como que foi a sua vida até então? Legal. Pô, pegando assim desde o começo, eu nasci em Vinhedo, que é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade boa do interior de São Paulo, mas a gente veio logo cedo, não tinha nem um ano, a gente veio para Taboão da Serra, e meu pai e minha mãe tava começando a vida e tal, 20 e poucos anos cada um deles, e a gente foi morar na comunidade, né? Então a gente foi morar na favela. E a gente viveu bastante tempo lá, transacionando de barraco em barraco ali, talvez 3 anos em um, 2 anos em outro e tal. E aí eu me lembro até mais ou menos os meus 6, 7 anos, a gente sai... Você tem memórias dessa época? Eu tenho memórias, sim. Tenho memórias a partir dali, talvez uns 5, 6 anos. Começo a ter uma memória. Eu tenho memória da gente indo pra casa que nós ficamos, que eu cresci, né? Que era também assim na comunidade, mas já era casa, né? Já era do meu pai, já construída, mas era tudo bem simples, né? Não tinha reboco e tal. O portão era de madeira, assim, as coisas Seu todas... pai trabalhava com o que na época? Meu pai era operador de empilhadeira, de empresas, assim. E aí ele ficou desempregado, cara. Essa época que foi quando a gente começou a empreender. Só que na época não falava empreender. Falava assim, cara, vou sair e vender alguma coisa para poder comer. Isso era o jogo. E aí eu tinha mais ou menos essa época já uns 9 anos. Meu pai ficou desempregado e aí ele ia no centro, comprava roupa, vendia no centro, no centro da cidade. Aí eu lembro que ele chegava às vezes triste porque o Rapa tomava roupa. O Rapa é o que é o Rapa? O Rapa é o pessoal da fiscalização da prefeitura sim. que vinha e tomava as roupas. Ele chegava em casa sem nada. Meu Deus, perdia tudo que perdia tinha vestido. tudo. Cara, muito desafiador. E aí depois, mais ou menos ali com uns 9, 10 anos, a gente começou a vender. Eu falo a gente porque eu gostava de ajudar, ficava sempre ali e tal. A gente começou a vender alho e laranja de porta em porta na comunidade que a gente vivia. Aí a gente batia. Já era alimento, né? Já era alimento. Já era alimento de porta em porta. E eu gostava disso, porque eu ia servir a pessoa lá um alho, uma laranja, a pessoa me dava um copo d'água, me dava um bolo, me dava um café. E eu gostava desse relacionamento no dia a dia. Tinha uns 10 anos, 9, 10 anos. E aí, com mais ou menos uns... Aí pulando disso, ô Clisma, vai me cortando, tá? Se você quiser puxando aí. Vai falando. Aí, cara, mais ou menos pulando por uns 12 anos, a gente ficou fazendo isso, colocando a comidinha dentro de casa.
Aí meu pai teve um problema na perna, cara. E a gente não sabia o que era. A gente, convênio médico, não passava perto. Pra ele, né? Meu pai e minha mãe, assim, sempre fez muito esforço. Eu tive uma vantagem nesse aspecto que foi de eu ter sido filho único. Filho único, né? Ajudou, né? Ajudou muito, cara. Então, assim, a gente vivia numa situação mais difícil, mas meus pais sempre prezaram muito pela minha educação, pra me dar o melhor. Eu lembro que, cara, mesmo com toda essa condição, eu tinha convênio médico. Meus pais trabalhavam assim pra caramba pra poder me dar um convênio médico. Mas meu pai não tinha. Aí ele teve esse problema na perna. E, cara, não descobria, ia em oração, ia em tudo que é canto pra descobrir. Cara, e não sabia o que era. E aí depois descobriram. Esse problema? Então, o que acontecia? Ele medicamente, ele não conseguia andar, uma dor frenética sempre. Ele deve ter ficado, eu não lembro bem, minha mãe talvez conseguiria falar melhor, mas a gente deve ter ficado aí uns 40 dias assim, sem descobrir em tudo que é canto, e não descobria. Depois a gente descobriu, cara, que era espiritual. Foi feito um trabalho pra ele e tal. E aí, cara, quando descobriu o trabalho, espiritualmente falando, o mundo espiritual, cara, quem não acredita, o mundo espiritual é mais real que tudo. E aí, cara, foi revelado o trabalho, aí a gente fez as orações intencional em cima disso, sobre aquilo e foi curado. Caramba, que show! Exatamente, medicamente a gente não sabe o que foi até hoje. Só sabe que foi espiritual, sabe que foi espiritual. Feito e foi desamado. E ele ficou de cama, e aí esse período, cara, foi um período muito difícil. Chegou a faltar? Esse período foi punk. E aí, cara, a gente... Mas Deus nunca deixou faltar nada, cara, assim. A gente era ajudado pelas pessoas, a família ajudava. Minha mãe sempre foi muito guerreira, cara. Putz, minha mãe é mulher de Deus, cara. Você me falar assim, com a pessoa que você fala que é de Deus nessa terra, eu falo, cara, minha mãe é mulher de Deus. E minha mãe saía pra trabalhar, eu com acho que uns 11 para 12 anos, eu falei que não ia chorar, né? Faz parte, é que é real. Né? E aí, cara, toda vez que eu lembro dessas histórias, não consigo segurar. E aí, cara, aí meu tio tinha uma oficina na rua de cima, e aí eu comecei a pedir pra ele pra deixar eu lixar, ele me ensinou, ele saía... Pra ajudar, então. Ajudar, ele tinha uma funilaria. Aí ele saía pra trabalhar e ele fazia um bico nessa funilaria, pegava as peças, ele voltava do trabalho e lixava essas peças. Eu falei, pô, tio, deixa eu lixar no intervalo da escola, alguma coisa desse tipo. E aí comecei a fazer, aí eu lembro que a primeira vez que ele me deu um dinheiro, eu desci o escadão, a gente morava no alto assim, eu desci o escadão da vila onde eu morava, lá embaixo era o comércio, aí eu comprei 1 quilo de frango. Olha só. Comprei 1 quilo de frango e uma caixinha de ferramenta pra dar de presente pro meu pai. Sensacional. E ali eu aprendi o valor do trabalho, cara. Tipo assim, caraca, se eu fizer alguma coisa, eu vou ter alguma remuneração e essa remuneração eu vou conseguir levar o sustento para minha casa. Você se sentir na obrigação de ajudar em casa. Mas assim, muito, né, tipo criança, né? Sim. É um coração de... Aí, cara, meu tio João, sempre cito ele, meu tio João, uns tios meus, irmãos do meu pai, se reuniram porque viram a nossa situação. Meu pai não conseguia trabalhar, minha mãe trabalhava como funcionária pública na escola, ganhava pouquinho. E a gente naquela situação, aí eles se juntaram, compraram um carrinho de hot dog, entregaram pro meu pai com as bebidas, já Coca-Cola, tudo pronto, salsicha, maionese e tal. Aí meu pai foi curado nesse meio tempo e a gente desceu, para quem conhece Jardim São Judas, Taboão da Serra, na periferia de Taboão da Serra aqui em São Paulo. Tem o Centrim, que hoje está bem desenvolvido, mas na época tinha uma farmácia e a gente pediu pro cara da farmácia para pôr o carrinho ali em frente. E a gente começou a vender hot dog ali em 2000 talvez, eu tinha 12 anos, sou de 88. Ali em 2000. Aí, cara, a gente começou a trabalhar e aí no dia a dia, eu lembro que... Já era alimentação. Já era alimentação e era 50 centavos, um hot dog e um refrigerante. Nossa! A economia era outra, né? Mas aí eu lembro que a gente subia pra casa com R$23, com R$26 por dia. Dinheiro. Era dinheiro? Era um dinheiro legal. Aí a gente começava a juntar. Eu lembro que eu tinha... Até hoje tenho, às vezes, dificuldade pra falar, porque eu tinha dificuldade porque minha língua atrapalhava a minha fala. Então eu falava assim. Aí eu tinha... Isso. Aí eu tinha que fazer fonoaudiólogo. Então imagina, puta, cara, pobre pra caramba, dificuldade pra caramba, e ainda tinha esse problema. E, putz, eu honro meu pai e minha mãe. Mesmo meu pai não está mais aqui, mas eu honro muito eles, porque... Eles tiveram esse cuidado, mesmo com toda essa situação, não deixou. Aí meu pai, eu lembro que ele juntava as moedinhas para pagar o fonoaudiólogo para mim. O zelo que eles tinham por você era muito grande. Para que eu conseguisse falar hoje, olha só.
Já pensou se eu tivesse dificuldade para falar hoje? Como no mundo empreendedor, né? No mundo empreendedor. Então, assim, eu falo, caramba, cara. Foi muita bênção de Deus, cara. Mesmo com tudo isso, cara, a gente via muita mão de Deus, Clisman. Muita mão de Deus, assim, sabe? Sempre protegendo, mesmo com todas as dificuldades, a gente sempre viu um milagre. E aí ficamos até os meus 16 anos. 16 anos. Ficamos 4 anos no Hot Dog. Esse período era um período de muito aprendizado, porque ali eu fui aprendendo a malícia do comércio. Jogo, né? A malícia no sentido de, cara, tem que ficar esperto, está na rua e tal, pô, aí vem o bêbado, aí vem o cara que quer assaltar, aí vem, cara, tem de tudo, o cara que é fiado. Aí tinha uns caras que me ajudavam, porque aí nesse período meu pai saía pra fazer bico de segurança de rua, aqui no Morumbi. E meu pai pegava um carro, ficava rondando nas ruas daqui do Morumbi. E aí isso foi melhorando a vida, cara. Aí eu cuidava do hot dog sozinho, meu pai vinha de vez em quando, deixava os caras que era da farmácia, tinha uns caça-níquel ali, os caras me ajudavam. Aí meu pai falava, ó, fica de olho no André aí, e eu ficava vendendo lá o dia inteiro, assim. A comunidade te proteger pelo seu pai. Eu era o garotão, né? Aí, cara, ali eu fui aprendendo o jogo do comércio, o jogo das vendas, do relacionamento e tal. E aí, com mais ou menos 16, 17 anos, meu pai conseguiu ser sócio do cara que ele tava fazendo essa ronda, que era um policial na época e tal. O Sérgio já faleceu também, mas foi um cara que ajudou muito ele, trouxe ele pra sociedade junto. E aí, cara, a vida começou a melhorar. Nessa época, cara, tipo, não tinha quarto, porque a gente morava era quarto, sala e cozinha. Os três. Morava nós três, então aí eu dormia na sala, a cozinha e a sala tinha só um balcãozinho no meio assim, e eu dormia nessa salinha que já era barra cozinha. E era de vocês? Era nosso, já era nosso. E aí, cara, eu lembro que chovia, a gente colocava um balde do lado do meu colchão, e aí caía água ali, às vezes de vez em quando tinha uns camundongo. Puta, quando tinha camundongo era terrível, cara, porque aí eu ficava com medo pra dormir. Sério? Eu dormia no chão e o rato correndo, né? Então a gente viveu essas coisas aí, cara. Aí com uns 17, 18 anos, meu pai com essa sociedade começou a ganhar um dinheirinho, aí a gente vendeu o hot dog. Qual foi a primeira conquista de vocês naquela época, assim? Cara, a primeira conquista foi um carro, um Monza 93. Nossa. Isso foi em 2005. Era um carro novo? Era legal, cara. Novo. Era legal. Que legal. Foi muito legal, cara. Esse Monzão, aquele Monza Tubarão, Sim. Sabe? Foi essa primeira conquista. Aí, cara, depois a gente começou a mexer na casa, melhorar um pouco a casa e tal. Aí, cara, em 2007, tava com... 2007, por aí. Tava, acho que com 18 para 19 anos que eu consegui, cara, ter meu quarto. Olha só. Aí a gente foi mexendo na casa e tive meu quarto, a vida começou a mudar. Qual foi a sensação de você ter seu quarto? Cara, foi assim, um sonho, porque eu ficava vendo os filmes americanos, ficava vendo alguns primos meus também, a galera que tinha assim, putz, cara, tem essa privacidade e tal. E assim, eu não posso reclamar, mesmo com tudo isso, assim, cara, nossa, meu pai e minha mãe sempre foram muito. Minha mãe, por exemplo, vinha com revista, vinha com livro. Olha só. Esse período eu lia muito. Minha mãe falava assim, cara, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que todos os meus amigos ficavam na rua, meu pai não deixava ficar na rua. Então eu ficava dentro de casa, cara. Pelo teu futuro. Exato. Ou eu tava trabalhando, ajudando ali nas coisas, ou eu tava lendo, fazendo alguma coisa e jogando futebol. Aí futebol meu pai deixava. Ele jogava também? Não. Meu pai era bem gordão, aí não que conseguia. Time que teu pai torcia? Corinthians. Por isso você é meu avô era corintiano, meu pai é de herança, né? É de herança. Ô, André, deixa eu fazer uma pergunta antes de você continuar com a tua história. Se teu pai estivesse na sua frente hoje, o que você falaria pra ele? Obrigado. Obrigado. Por que você daria agradeceria ele? Cara, meu pai, quando ele estava vivo, a gente tinha muito desentendimento. Porque meu pai era uma pessoa muito dura, porque ele foi tratado de forma muito dura também. Eu só passei a entender isso depois que eu fui pai. Certo. E aí, por ele ter sido muito duro, quando ele ficava muito nervoso, e eu dava motivos para ele ficar nervoso, quando a gente é criança, adolescente, ele usava de muita violência para me corrigir. Só que, cara, hoje eu entendo, e eu, tipo assim, falo, caramba, velho, poxa, é uma das coisas que eu falo assim, caraca, velho, eu queria ter a oportunidade de falar assim, caramba, pai, porra, obrigado, velho, obrigado. Então, por isso que eu falaria obrigado, porque isso me formou, isso me ajudou, e eu te entendo,
tudo que foi feito eu entendo completamente, porque você fez melhor do que você recebeu. Que já é um grande O pai avanço. dele, o meu avô, tratava ele assim. Ele falava que tinha 7 anos. Ele começou a trabalhar com 7 anos no porto de areia que meu avô tinha. E ele levantava, era 12 irmãos, ele era um dos 12, levantava 4, 5 horas da manhã com a draga enroscada lá no rio, ele tinha que pular no rio, meu avô jogava balde neles, dava porrada, assim, era uma loucura, assim. Então ele comigo foi, nossa, infinitamente melhor. Mas só foi entender depois, né? Só depois. Assim, a gente, graças a Deus... ele faleceu dormindo e meu pai brincava. Meu pai era muito gente boa, cara. Pô, você perguntar pra qualquer pessoa, pô, o Dudu era um cara, gente boníssima. Meu pai era aquele tipo de gente que é tão gente boa que ele é enganado por todo mundo engana ele. Sim. Era esse ele cara. Ele acreditava em todo mundo, ajudava todo mundo. Exato, ajudava todo mundo. Cara, coração incrível. E aí, ele falava assim, gente, eu quero morrer com a barriga cheia e dormindo. Ele fala, eu não tenho problema com morte não. Ele fala, não tem problema com morte não, o dia que eu morrer, eu quero morrer com a barriga cheia e dormindo. Cara, foi assim. Ele morreu do dia 1º, a gente tava comemorando dia 1º de janeiro, toda a família lá em casa. E aí ele acabou o churrasco, todo mundo foi embora, ele deitou com a barriga cheia do churrasco e não levantou mais. No dia 1 de janeiro? No dia 1 de janeiro. Ele morreu no dia 1 de janeiro com a barriga cheia e dormindo. Do jeito que ele pediu. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20. Você tinha 20. Você lembra o baque que foi pra você ou não foi tão baque assim? Pô, eu morava na casa de cima, né? Uhum. Porque nesse intervalo, já era casado. Nesse intervalo, eu já conhecia a Tawane, que é minha esposa, desde criança, desde os 11 anos dela, eu tinha 15 na igreja. E aí a gente era muito amigo e tal. A Tawane era namoradinha de dar a mão do meu primo da igreja. Tem briga de família? De primos, não, porque era coisa de criança assim, né? E na época não tinha o que é hoje, né? Não, era tipo assim... Se chegar perto já era muita coisa, né? Exatamente. Aí, cara, é tanto que assim, a Tawane foi minha primeira e única mulher, eu sou o primeiro e único homem dela, E a gente era super amigos e tal, e aí a gente foi se relacionando ali como amigo e tal, era líder dos adolescentes ali e tal, não sei o que, aí eu tava com 19 anos, ela tava com 15, a gente começou a namorar. 18 para 15 anos, a gente começou a namorar. Com 16 anos ela engravidou. A gente engravidou. E foi nesse período assim que tava. Eu brinco que foi, cara, eu tive o quarto e ela engravidou. Você não teve o quarto? Não devia ter tido o quarto, tô brincando. Você não teve nem tempo pra desfrutar do quarto, não teve, eu brinco. Que aí ela engravidou, e aí eu lembro que minha sogra me ligou e falou, agora você vai ter que levar ela pra tua casa, porque o pai dela vive viajando, a minha sogra não morava mais com ela. Responsabilidade. Aí ela foi morar comigo dentro do meu quarto, cara. Aí a gente foi arrumando a vida, foi 1 ano e pouquinho, o Cauã nasceu, o Cauã tinha 1 ano e pouco quando meu pai faleceu. E aí a gente tava morando em cima da casa dos meus pais, a gente dividiu a casa... E eu tava morando em cima da casa dos meus pais. Nesse mesmo lugar que eu mudei com 7 anos. Aí, a Tawane engravidou, aí meu pai faleceu, tinha com 20 para 21 anos e cara, foi bem desafiador, porque eu sou filho único, minha mãe, né? Você perdeu o apoio? Perdeu o apoio. Você teve que dar o apoio pra sua mãe, que perdeu o apoio dela? Eu tinha um filho com 20 anos, perdi meu pai, a minha mãe, né, só tinha eu. E eu com um filho, com uma minha esposa de 17 anos, eu com 20, um filho de 1 ano e meu pai falecendo. Muita coisa ao mesmo tempo. Tudo. Só que, cara, amanhã o Cauã completa 15 anos que isso aconteceu. É muito simbólico, olha só, deu muito certo. Porque eu tava até pensando esses dias, falei, caraca, 15 anos, cara, só foi a graça de Deus que nos trouxe até aqui. Não foi outra coisa, cara. Não foi não foi a Tawane, foi só a graça de Jesus que trouxe a gente daqui. Porque a gente olha e fala, cara, como que a gente sobreviveu? Como passou por isso? Né? Como passamos por isso? Então, assim, cara, acho que fica um recado legal, Clisma. Porque, cara, às vezes a gente passa por algumas situações na vida e a gente não entende, mas eu tenho certeza que se você aprender, ou se você estiver conectado com Deus, ou se você estiver conectado com o seu propósito, com aquilo que você acredita, aquela estação vai servir de estágio para outras estações. É que eu acredito que o processo não te mata. Ele te cura. Você postou isso esses dias. Eu postei isso hoje. O processo não te mata. Ele te cura o seu ego, cura a sua autossuficiência. E o processo ele é tipo uma armadura
com as ferramentas pro próximo nível, mas você precisa aprender. É isso aí. Porque senão você não tá preparado pro próximo nível, né? É isso aí, é isso Que aí. show, cara. E aí, cara, esse período foi bem desafiador, porque aí meu pai era sócio, aí eu vendi a participação do meu pai. Tudo isso que a gente tá falando é muito, muito humilde, assim, a gente, cara, tava lá no meio da periferia ainda. E só que aí, cara, eu tive a sorte eu comecei, meu pai faleceu e tal, eu falei, cara, preciso procurar um emprego. Eu tinha um emprego numa agência de marketing aqui do lado, no Marketplace aqui. Ficava uma agência, que eu era promotor, eu vinha aqui pra agência e saía pra rua pra fazer as promoções. E aí eu saí dessa agência pra fazer as coisas do meu pai, e aí nesse período eu falei, cara, preciso voltar pro mercado e tal. E aí eu achei uma vaga falando assim, vem pra ser executivo de expansão e tal, de uma empresa colombiana que tá chegando no Brasil. Falei, caramba, vamos lá. Aí fiz, cara, o processo seletivo, vim aqui em Santa Amaro, aqui pertinho. Vim aqui em Santa Amaro, fiz o processo seletivo e aí a Alessandra, cara, ela vai lembrar disso, a mulher do RH, a Alessandra, é nossa colega até hoje. Aí ela virou pra mim e falou assim, cara, você não pode ser contratado porque você é muito novo. A vaga tinha 20 pra 21. A vaga é pra, acho que era acima de 25, 30 anos, alguma coisa assim, porque precisa ter carro, mas eu tinha carro. O Monza? Não era o Monza, esse já era um Fox. Essa história do carro é legal também, depois eu vou contar. Aí eu já tinha um carro, era um Fox novinho. Aí, não, mas eu tenho um carro e tal. Aí ela, no processo seletivo, ela falou assim, faz uma carta pra vocês provarem por que vocês querem trabalhar na empresa. Aí eu lembro que eu desenhei um garoto com um boné e uma criança no braço, assim, um desenho tosco, mas com um boné, uma criança no braço, mas tipo assim, com muita vontade. Aí foi quando eu fui contar, eu falei, tua estação. Falei, cara, meu pai faleceu, tô com meu filho aqui, novo e tal, cara, eu preciso trabalhar, se vocês me derem essa oportunidade, eu juro pra vocês que eu vou fazer de tudo pra esse negócio dar muito certo. Aí eles me deram a oportunidade, cara, foi um dos primeiros colaboradores ali da Quala Alimentos, que era a dona da marca Isigurt, que aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo conheceu, porque a gente chegou a ter 8 mil pessoas na rua, 800 lojas. E lá, cara, lá que eu cheguei no mercado de franquia, expansão e tal. Então, você vê, a tua vida sempre foi pra comida, alimentação e franquias. Aí entrou o marketing, porque eu fiz faculdade de marketing nesse período. Mas sempre franquia, alimentação, marketing ali, sempre foi a minha história. Se você for ver, né, o teu destino dá pistas, né? Todo mundo cara, você vê, cara, é incrível. São coisas recorrentes que acontecem na sua vida, se você estiver atento, tá apontando o teu destino. E você não faz a mínima ideia, cara. Se me falasse isso lá atrás, eu não entenderia nada que estava acontecendo. Se alguém chegasse pra você naquela época, isso foi o quê? 2008? 2008, 2009. Falasse assim, você vai ser um cara bem sucedido, você vai ser dono da maior food tech do Brasil. Você acreditaria? Não, mas nem a pau. E hoje é uma realidade próxima de acontecer. Exatamente, cara. Mas desse período, pra gente já continuar, o que você acha que foi a maior lição que você teve que aprender dentro do processo? A maior lição do processo, cara, foi... Cara, eu acho que foi muito voltado para resiliência. Eu sei que é uma palavra muito mais popular, assim, no nosso mundo, né? Mas a resiliência de... Quando eu cheguei nesses trabalhos todos, eu tava com um emocional muito, muito abalado, né? Porque, poxa, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que, cara, eu lembro que a gente tinha que sair pra rua pra vender a franquia, pra explicar pras pessoas a franquia. E num dia de chuva, tava chovendo e tal, e cara, eu tinha mais, sei lá, 7, 8 vendedores, eu era o mais novo. E aí, saí pra rua, montei na estrada do Campo Limpo, aqui quem é de São Paulo vai saber, aqui na Zona Sul. Montei na estrada do Campo Limpo uma barraquinha, com um guarda-solzinho e com uma pastinha. E naquele dia, cara, por isso que eu falo, cara, não tem como não ser Deus, velho. Aí naquele dia, eu vendi uma franquia, que foi a primeira franquia, cara. Olha só. Vendi a primeira franquia, seu Pedro, pastor Pedro. Pastor ele ainda? Era um pastor. Aí abordei ele, cara, ele achou mó legal. Pô, cara, a franquia tá chegando. Mas, na verdade, a gente não falava franquia na época. A gente falava um outro nome que eu nem lembro. Mas o modelo era de franquia, mas a gente não citava esse nome.
Falei, cara, mas tá chegando no Brasil, empresa colombiana, cara. Os caras lá na Colômbia é super grande e tal, o investimento é só R$8.000. Você pode pagar com cheque e tal. Cara, a gente foi pra um barzinho, sentou lá, trocou as documentações. Ele foi na casa dele, buscou o cheque, me trouxe, assinou o pré-contrato. E eu levei pro escritório no outro dia. O pré-contrato assinado com cheque de R$8.000. Era alguma coisa assim. E aí, cara, todo mundo... Cara, me aplaudiu, cara, mas eu falei, caraca, eu achei que todo mundo ia chegar com 4, 5 franquias aqui e tal, e não, foi a primeira franquia. Você não se sentia capaz para aquilo? Acho que sim, cara, talvez, na verdade eu acho que eu tava num nível de inocência tão grande, que depois eu descobri que ninguém tinha ido pra rua aquele dia, porque, cara, tava chovendo. Então, assim, tipo, mano, não tem como vender. Então, assim, acho que foi um grau de inocência misturado com resiliência. Então, acho que... Por isso que eu acho que a Bíblia diz que em alguns momentos a gente tem que ser como uma criança. Porque a gente vai ter que trazer um grau de inocência para algumas coisas, pra gente poder levantar e fazer. Porque a criança faz, né? Ela faz. Quando você tá muito adulto, você já tem muita certeza, exato, né? Exato. Então, isso ajudou bastante. Mas eu acho que foi resiliência, cara, assim, dessa fase. O que eu mais tirei é, tipo assim, cara, pode estar... fazendo sol, eu tento trazer isso até hoje pro meu dia a dia, cara. Pode fazer sol, pode fazer chuva, pode eu estar triste, pode ter tido vários problemas, mas eu vou levantar e fazer todo dia um pedacinho do que precisa ser feito, entendeu? Eu não sou o cara disciplinado, eu admiro muito assim as disciplinas das pessoas, não sou um cara muito disciplinado, mas acho que o que eu acredito bastante, assim, que eu acho que eu consigo tocar razoavelmente bem de ser consistente. Então, eu estou com a minha esposa sempre, estou fazendo a mesma coisa sempre, eu como no mesmo lugar, minha esposa fala que eu sou um velho. Eu gosto de uma coisa, eu faço sempre a mesma coisa, não quero trocar, então já é um pouco de mim. Então, isso sem querer, eu acho que dentro da minha estrutura acabou me ajudando a fazer as coisas, porque acho que a consistência acaba levando a alguns resultados, né? Sim. Deve ter muita gente assistindo a gente que deve estar passando por essa fase que você passou, né? Você acha que o conselho para essas pessoas que estão nos assistindo é resiliência, persistência? É esse conselho que você daria? Resiliência, persistência, e eu anexaria o estudo. Estudar, isso sempre me acompanhou. Nessa época da Koala, eu lia bastante, eu lembro que eu assinava a Você S.A. assim, cara, eu lia de cabo a rabo a Você S.A. para entender o mercado do executivo. Na época o empreendedorismo não era tão forte, mas era muito mercado executivo. Certo. E lia muito livros. E, cara, a gente saía pra rua às 7 da manhã e tinha que trabalhar na rua até às 3 horas da tarde, visitando as franquias que estavam abertas e vendendo outras. Eu lembro que chegou um momento que eu falava pros vendedores assim, gente, eu falava pro meu chefe, cara, eu não quero voltar pra casa, porque nessa época eu tinha... a gente tava morando muito mal, sabe, assim, cara, tava com meu filho em casa, eu falei, cara, eu não queria voltar pra casa cedo, porque eu podia estar 4 horas em casa da tarde. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, cara, posso voltar pro escritório pra aprender a fazer o trabalho aqui? Não, André, não pode, a regra da CLT, bababá e tal, não sei o que. Eu falei, não, cara, eu assino qualquer coisa, se quiser, eu volto pra cá pra ajudar vocês, porque eles ficavam até tarde, porque dava muita bucha. Mera coincidência, né? Não dá bucha em franquia. Dava muita bucha e tal, não sei o que. Os caras ficavam até 10 horas da noite trabalhando, 10, 11 horas da noite, pedia pizza e eu achava aquilo incrível. E aí, cara, posso voltar? Não, vai, volta. Aí eu voltava pro escritório, cara, bancava a gasolina do meu bolso, voltava pro escritório, 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, e ficava até 10, 11 horas com os caras. Estudando. Não, assim, tipo, cara, você quer que eu fique tirando xerox pra você? Servindo de alguma coisa. Ficava lá. Aí, nisso, fui aprendendo, aí os caras foram contando comigo, só que você vai causando um atrito com as outras pessoas da empresa. Sim. Porque eu lembro que as pessoas da empresa ficavam falando que eu era puxa-saco. Porque, cara, por que você tá fazendo isso? Que besteira, não estão te pagando pra isso. E tal, não sei o que, é sempre assim, né? Sempre. Mesma história. Não muda. Não muda. Aí, eu falei, não, cara, tô aprendendo, e aí, enfim, a gente tocava isso. Aí o que aconteceu, cara? Um carnaval, acho que foi o carnaval de 2009 ou de 2010. Todo mundo viajou, carnaval, a gente não tinha dinheiro pra nada, então, cara, não viajava. Não viajamos, o escritório ficava aqui na Zona Sul, deu um pau no sistema da franqueadora e tal, que a gente não ia conseguir entregar os produtos pros... E todo mundo viajando, naquela época não tinha celular, tinha que vir até o computador, porque tinha o servidor, bababá e tal. E aí me ligaram, cara... Todo mundo correndo, pô, isso aqui vai ficar, tava mal sol, aquele sol de carnaval, vendendo pra caramba. Se não lançasse o pedido, o pessoal não ia receber. Travava tudo.
Cara, vim pro escritório, eu era o único que sabia mexer no sistema porque eu aprendi, porque os executivos estavam todos fora. Eu liberei pedido pra todo mundo, trabalhei aquele carnaval inteiro. Cara, Resolveu o problema. resolvi a bucha e foi porque eu voltava 4 horas da tarde e entendi o trabalho que os caras estavam fazendo. Só. Aí por conta disso, eu fui promovido, O cara. conhecimento te deu acesso. 21 anos eu fui promovido, foi não sei se chamam de executivo, mas o supervisor mais novo da empresa, com 21 anos eu liderava 9 vendedores, 70 e poucas lojas e mais 700 comerciantes ambulantes. E aí você tinha 2 guerras de sentimentos, né? Porque o que você sentia sendo promovido? O que foi o seu sentimento? Putz, cara, da promoção foi um sentimento de caraca. Conquista, eu sou bom. Assim, sou bom no quê? Eu superei. Tipo assim, eu ficava assim, caraca, velho, puxa, é isso. Aquele mesmo sentimento lá de descer lá, comprar o quilo de frango pra minha família, por exemplo. Cara, lixei, ganhei um dinheirinho, comprei o quilo de frango, dei um presente pro meu pai. Caraca, é isso. Se trabalhar forte, vai vir a recompensa. Vai vir a recompensa. Aí eu falei, caramba, então é isso. Aí fui promovido, aí, cara, nessa empresa, saí de lá como... hoje é que tinha outras nomenclaturas lá, mas era como se fosse um gerente. Viajei primeira vez de avião por essa empresa, saí de lá com 800 lojas. De uma loja, da primeira loja vendida a 800 lojas, cara. E em contrapartida você tinha esse sentimento, só que em casa você tinha outro sentimento oposto, né? Em casa o sentimento era assim, caramba, preciso melhorar de vida, cara. Preciso melhorar a vida do meu filho, cara. Pô, o Cauã aqui nessa situação. Aí nessa promoção as coisas já começaram a melhorar. Eu lembro que o RH sentou comigo e falou, cara, você vai precisar ter um desconto. Eu falei, pô, mas não vou ganhar X. Não, mas pô, isso daqui vai ficar pro governo. Ali eu já fiquei pé da vida com o governo. Ali você conheceu o sistema. Aí ali eu conheci o leão. Aí, cara, mas por que vai ficar esse pedaço todo pro governo? Não, porque isso daqui é um imposto de renda que é descontado na fonte. Ali que fui descobrir que, pô, ia ter um pedaço do meu salário que ia ser pro governo. Aí, cara, mas assim, aí a vida começou a melhorar, comecei a ganhar bem, batia as metas, ganhava prêmio, ganhava comissão, ganhava viagem, ganhava restaurante, ganhava tudo assim, cara. Graças a Deus a gente foi bem sucedido lá na empresa, assim. Você acredita que Deus te chamou pra empreender nesse ramo mesmo? Cara, eu tenho acreditado nisso ao longo da jornada, né? Porque é muito difícil, Clisman, você, assim, entender o que de fato Deus quer pra você, né, cara? Eu acho que isso é um dos desafios da nossa vida, né, velho? Cara, eu tô no centro da vontade de Deus mesmo? Eu me pergunto isso até hoje. Até hoje, cara. Cara, Deus, eu tô no centro da tua vontade mesmo, cara? Teve algum momento na sua vida que você teve a certeza que você tava fora da vontade de Deus? Certeza? Sim. Tive momentos de escorregar. Aí, cara, pulando, eu acho que pra responder isso... Saí dessa empresa em 2012, 2013, fiquei uns 4, 5 anos lá. E aí, velho, eu fui pra empreender. Só que eu tava com uma bagagem de expansão, lia muito e tal. Aí, cara, num pequeno espaço, eu fui trabalhar com um colega, com um amigo de um colega meu. E ele tinha uma franquia da TOTUS, que é um sistema. E ele era amigo do dono da TOTUS. Aí, cara, você quer pular o intervalo? Não, pode falar. Aí ele pegou e me conectou com esse cara, fui trabalhar pra ele, nesse intervalinho que eu saí da Koala. E eu fui trabalhar pra ele de executivo de vendas. E esse cara era muito gente boa, cara. Ailton Breves, eu sempre cito ele. Ele foi o meu paizão depois do meu pai. Ailton Breves. Ele faleceu também. Mas foi, cara, depois do meu pai, minha mãe, assim, cara, minha família foi o cara que mais me ajudou na vida, me orientou sobre tudo, cara. Aí eu tava nessa transição, trabalhei pra ele 6 meses e, cara, era muito difícil vender software, porque era 2012, 2013, não tinha... Nossa, não tinha essa tecnologia toda, isso, de gerar lead e tal. Você tinha que, cara, fazer evento, promover café, e eu não tinha essa expertise. Minha expertise era, tipo, vamos pra rua, vamos procurar. Aí eu falei, cara... não tinha vendido nada, já tava dando uns 4, 5 meses. Falei, cara, vou ser demitido, eu não tô vendendo nada, cara. Aí eu falei, posso ir pra rua batendo porta em porta? Ele falou, cara, vender software de porta em porta, isso não existe. Eu falei, cara, mas Deus, posso fazer? Liguei pra uma amiga minha da igreja, falei, cara, posso entrar no seu condomínio aí? Ela me liberou entrar, saí batendo de porta em porta nas empresas. Aí eu bati numa porta de uma empresa, falei, eu sou o André da TOTUS. Todas as empresas falavam não, essa empresa falou sim, foi o único dia que eu fiz isso. Aí, essa empresa falou sim, eu entrei. Sentei na recepção e a gente se vestia super bem pra vender TOTUS. Gravata, terno, gravata e tal. Sentei na recepção, a pessoa falou, caraca, me liberaram entrar, beleza. Aí vem uma pessoa, pô, André, legal e tal, me colocou na sala de reunião, chegou lá dentro.
Então, André, a gente queria falar com você porque o software tá dando esse pau e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara, mas eu vim vender o software. Não, mas a gente tem TOTS. Mas você não é o André da TOTS? Eu falei, sou. Mas a gente tava esperando o André. Eu falei, não, mas eu não sou o André do sistema. Não sou da manutenção, nada, não sou do suporte. Eu sou o André vendedor. Aí eu putz, não, então, cara, a gente já tá esperando. Eu falei, mas aí posso dar soluções e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí os caras viram que eu tinha um momento de ousadia ali. Sim. Aí eles pegaram e falaram assim, cara, não, a gente vai comprar de você. Vamos dar esse suporte pra você. Olha só. Aí, cara, vendi 40 e poucos mil reais dessa conta. Caramba! Aí, cara, por essa atitude, por isso que eu falo, cara, tem que persistir. Por essa atitude, o dono da empresa, o Ailton Breves, ele falou assim, cara, esse garoto aí é doido, tem diferencial. Aí eu falei, caramba, velho. Aí, mesmo assim, não rolou, porque não era o meu perfil, essa venda ali e tal. Não rolou, mas ele falou, cara, esse cara é bom. Aí eu saí da empresa dele, fiz essa venda, saí da empresa dele, super amigo e tal. Aí eu falei, cara, agora eu vou empreender. Aí comecei a pesquisar o mercado de sapato feminino. Sapato feminino. Por quê? Eu sou oposto, né? Completamente. Só que por quê? Eu comecei a pesquisar e tal, eu vi que uma mulher comprava em média 23 pares de sapato por ano naquela época. 23 pares por ano? Por ano. Aí eu falei, caramba, tem um puta mercado aí. E aí não tinha a micro franquia nesse mercado. Aí eu trouxe a expertise do iSegur, tipo, mercado de sapato feminino. Entendi, só que eu não tinha dinheiro. Vendi um carro que eu tinha na época, tinha um carro super legal. Vendi o carro. Cara, tinha um carro super legal. Tava trabalhando numa empresa super bacana. A vida já tinha melhorado pra caramba. Já tava ganhando uma grana. Vendi o carro, Clisma, pra comprar tudo de sapato e peguei um carro muito velho que quebrava todo dia. Que carro que era? Era um Fiesta velho. Não era um Peugeot. Não, não era um Peugeot. Aí, cara, eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim, caraca, velho, que loucura, você tava, tipo assim, super bem. Quebrou? Eu tinha um Focus na época, 2012, 2013, aquele Focus hatch, nossa, era carrão. top, era carrão. E aí, na época, acho que eu peguei, sei lá, 50 pau. A gente comprou, aí a Tawane pegou mais um empréstimo ainda, pegamos o carro, mais o empréstimo que a Tawane pegou e compramos tudo de sapato, velho. Aí é importante ter uma mulher que tá na mesma visão que você, né? Exato, cara. Não, a Tawane sempre... Nossa, não tenho o que falar, velho. Sempre apoiou, sempre nunca me julgou, nem ela, nem sempre minha mãe. Nem... em você. Sempre. Nunca. Uma vírgula eu não tenho, zero pra falar. E já passamos dificuldade que eu fiz cagada, que aí depois eu vou contar que eu quebrei. Cara, assim, quebrei cagada mesmo, porque essa é hora que eu me arrependo de achar, tipo, putz, caramba, eu tinha certeza que eu não tava no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu tava no centro da minha vontade. Da sua vontade. Então eu sabia que você colocou Deus dentro do seu propósito. Você não tava dentro do propósito de Deus. Não, mas nem a pau. E aí, enfim, resumindo, vendemos tudo e tal, não sei o quê. O Ailton Breves virou meu investidor. Olha só. Colocou 300 mil reais na empresa. Muito foi meu dinheiro, investidor, né? Na época era uma grana. Tirou a gente da periferia, colocou num escritório top na Barra Funda, colocou investimento, implantamos TOTOS. Cara, resumindo... Foi um pai mesmo, né? Foi. Cara, ele me deu muita orientação. Aí nesse período, eu tava me achando. A empresa tava crescendo. Tava com 24, 25 anos, novo. Caramba, né? Começando a ver dinheiro pra tudo que é canto. Todo mundo batendo nas costas. Porque, caraca, você saiu da periferia, o que você tá fazendo? Pô, favela venceu. É tipo isso. Aí, cara, o escritório era super legal. Tinha pimbolim. Os meus colaboradores todos tinham iPhone. Quantos colaboradores você tinha na época? Cara, direto essa época, no auge, a gente tinha uns 40 e poucos. Nossa. Eu tinha 20 e poucos anos. Aí, cara, eu tava me achando o Deus, cara. Aí, eu tava querendo me separar da minha esposa, você acredita? Porque eu tava me achando o cara. O que você falaria pra esse cara hoje se ele tá na sua frente? Mas, cara, você é um idiota, meu. Para com isso, pô. Pelo amor de Deus. Olha de onde você tá vindo. Que fez um empréstimo pra te ajudar a largar dela. Caramba, meu, que idiota. Mas eu gosto de falar isso porque a gente... Às vezes, se você tá aí, seu trouxa, não seja trouxa. Pelo amor de Deus, cara. Aí, cara, eu falei, não, eu vou separar, Ailton. Eu falava pra ele. Aí ele me chamava, ó a estratégia dele, cara, paizão, velho. Aí ele falava assim, ó, a gente já tinha se separado, assim, não tinha oficialmente, né, no papel, mas já tava distante. Pra eu não me envolver com ninguém, eu trabalhava pra caramba. Isso, cara, sempre, cara, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Aí ele falava, ó, pra você não se envolver com ninguém, cara, final de semana eu quero você em casa. Cara, à noite eu quero você em casa. Aí ele fala assim, quer se separar? Beleza. Mas, ó, beleza. Você tá preparado pro Cauã chamar outro de pai?
Putz. Primeira conversa que eu tive com ele, vou me separar da Tawane, cara, não vai dar certo não. Aí ele falou assim... E era só ego seu mesmo? Só ego, cara, só ego, besteira total, não tinha nada. Era só tipo assim, cara, agora eu tô bonito, né? Tô bem, eu não preciso mais dela. Agora todo mundo fala que eu tô bonito. 40 pessoas babando seu ovo ali, né? Porra. Aí eu tava me achando. Aí eu ia pra casa dele toda noite, cara. Eu saía do escritório 8, 9 da noite, ia pra casa dele, a gente comia pizza, sempre. Cara, a gente era gordinho, eu e ele. Aí, cara, comia pizza e ficava andando no condomínio dele lá. Ele muito bem de vida. Aí, cara, nessa primeira conversa, cara, vou me separar, ele falou assim, então o Cauã vai chamar outro de pai, a Tawane daqui a pouco tá com outro homem, tá preparado pra isso, e outra, não tem problema, André, não tem problema de separar, mas sua perna vai ficar amputada. Tá preparado pra viver amputado? Não tá tudo bem, o relacionamento não dá certo, né? Porque assim, uma coisa é você se separar por uma jornada e tal, não sei o quê. Mas eu era idiota, não tinha porquê. Não tinha fundamento, né? Não tinha fundamento nenhum. Então ele me cortava, assim, Tramontina. E ele fez o quê? Uma PPS. Pergunta poderosa de sabedoria. Você tá preparado pro teu filho chamar de pai? Exato. Ponto. Cara, quando ele falou aquilo, eu amava, a mulher da minha vida. Cara, nunca vou me largar da Tawane, cara. Pode estar registrado isso daí, ó. Cara, nunca vou largar dessa mulher, E aproveitando que você tá falando isso, olha bem aqui no meu olho aqui, ó, que eu vou falar pra você. A fidelidade de uma mulher dentro do casamento vai ser provada quando o homem tá quebrado. E a fidelidade do homem para com a mulher quando ela tá casada é quando o homem tiver sucesso. Exato. Isso é pra todo mundo. Nossa, animal isso, cara. Pra todo mundo. Gravou isso aí? Grava isso, porque isso é uma verdade. E tinha um pastor nosso, o pastor Éder, da Igreja C de Maringá. Ele falava algo parecido com o que esse homem falou pra você. Ele falava assim, quer largar da sua mulher? Tudo bem, não tem problema. Ela pode achar um homem pior que você, que não é difícil. Vai bater nela, vai bater no seu filho, tá tudo bem. Ou da melhor das hipóteses, vai achar um homem melhor que você, que também não é difícil, que vai deitar na sua cama, vai cheirar o pescoço dela, vai tratar melhor do seu filho e teu filho vai chamar ele de pai. Pode largar. Foi mais profundo ainda. Pastor Éder, um abraço. Esse cara é gente boa. Cara, aí, nessa época eu desisti completamente disso, né? Não, vamos voltar. E voltei com a Tawane. Deixa eu só te fazer um negócio. O nosso squad aqui chegou. Tá louco pra chegar o iFood. A produção. Chegou o iFood. Ô, Chimbinha, traz aí. Esse é o Chimbinha. Aí, ó, já não vai chegar nessa história top, né? Chegou a Crepify aí, ó. Que legal, cara. Putz. Não é nem merchan, porque isso aqui é um fato. A maior franquia de crepe do mundo. É cara. Do mundo. Que legal. Não é do Brasil, não é de Maringá, não é de São Paulo, é do mundo. Que o André já vai contar essa história. Já vou contar. Vou deixar aqui que fica melhor? Deixa eu ver, fica bonitinho, né? Isso. E, cara, aí nessa fase eu tinha certeza, desisti de tudo, voltei, ainda tava muito arrogante, não arrogante, eu nunca fui arrogante de tipo assim, putz, destratar as pessoas ou ficar falando, nunca fui assim, mas eu tava arrogante no sentido de, cara, em 2 anos é o que a gente fez, a gente já tinha mais de 1000 franqueados, caramba, micro franqueados, foi muito rápido. Por quê? Expertise do Ailton. Ele era amigo do dono da TOTOS, o senhor Ernesto, que fundou a TOTOS com o Laércio. É amigo pessoal dele. Então eu me conectei só com gente high level. Implantei TOTOS na minha empresa. Cara, ele me ajudou a estruturar todos os processos. Cara genial. Me ajudou a estruturar todos os processos. Eu coloquei a baita energia que eu tinha jovem. Trouxe um monte de gente, cultura. A ambição. Cara, o negócio foi uma bomba atômica. Chegou em 2015, fui capa da Você S.A. Putz. Aí eu falei, caceta, velho. Venci na vida mesmo. 3 anos atrás não tinha nada. Se esticar um pouquinho mais, 6 anos atrás eu tava indo pro meu quarto. Sabe? 5 tipo anos assim, depois, 5, aquela 6 conversa anos, antes daqui, o tempo de um consórcio. Tempo de um consórcio, eu tava na capa de uma revista. E aí, cara, foi uma coisa muito ruim. Porque eu achava que qualquer coisa que eu tocasse, porque eu conhecia um, conhecia outro, qualquer coisa que eu tocasse ia dar certo. Então, aí a arrogância tomou meu coração no sentido de, não, vamos pra cima, vai dar certo. Então, tudo eu colocava all in. E o Ailton, calma, cara, calma, não, pé no chão. Por isso que hoje você é assim? Por isso que hoje eu sou assim. Porque eu aprendi com ele. Eu sou ele, cara. Eu sou ele nos negócios. Ele era sempre assim, cara, calma, vamos Ele foi o cara que você modelou, que é o que te sustenta hoje. Exato. Porque se eu tivesse seguido ele, eu não teria quebrado. Porque eu ia sempre pro all-in, sempre pro risco, sempre muito... E hoje eu falo, cara, não, velho, consistência, calma, vamos passo a passo e tal.
E aí, cara, ele falava, André, meu, cuidado. Não, pô, conheço fulano, conheço ciclano e tal, não vai dar certo e tal. Aí veio 2016, impeachment, velho. Putz. A gente emitiu os boletos, a gente não começou a receber os boletos das pessoas, que as pessoas não estavam recebendo dos clientes dela. Aí chegou a cadeia toda aqui, não conseguia pagar meu fornecedor parou de me fornecer. O caixa baixou, tinha caixa baixou. Cara, aí protegemos o dinheiro pra tentar pagar a rescisão de todo mundo. E, cara, baixamos as portas. Quanto tempo demorou esse processo de quebra? Fiquei com R$1.100.000 de dívida, com 26 para 27 anos, cara. Você achava que tinha jeito de resolver ou você já não acreditava mais? Então, isso foi também uma bênção, cara, porque eu tava desesperado, cara. Desesperado. Pra mim, assim, foi, caraca, acabou a vida, velho. 1 milhão, cara, talvez a casa que eu morava, nessa época eu já tava bem, assim, um pouquinho melhor, mas a casa que eu cresci talvez valia R$80.000. A casa inteira. E eu tava devendo 1.100.000, talvez, tipo uma coisa assim. Tipo assim, o que você devia era mais do que você tinha, era mais ou menos isso. Não, assim, era muito fora da minha realidade no geral, da minha vida Sim. próxima passada, digamos assim. Então, assim, era muito fora. E aí, cara, eu peguei e falei assim, aí eu fui conversar com ele desesperado, agora ele falou, cara, fica em paz. Ele tava quase 50 na época, ele falou assim, cara, eu seria um problema. E a empresa dele também tava passando dificuldade. Na verdade, todas as empresas de 2016, sim, quem tava empreendendo em 2016 sabe o quanto foi desafiador o primeiro semestre. Foi o impeachment ali. Nossa, cara, tudo parou, tudo travou. Aí era JBS, era tudo aquele escândalo todo. Cara, foi terrível. Foi terrível. Enfim, esse período ali, não sei se foi, mas essa fase. Aí, ele falou, cara, minha empresa também tá difícil, mas você tem 20 e poucos anos, cara, você resolve isso daí. Vai fornecedor por fornecedor, conversa fulano com fulano, fala fulano. Não troca seu celular, não esconde, cara, vende tudo que você tem agora, pega até o último centavo, paga tudo que der pra pagar e conversa com as pessoas. Cara, foi isso que eu fiz, mas, cara, foi muito difícil, velho. Tinha dia que o telefone tocava, fornecedor me cobrando, fornecedor ameaçando de morte, ameaçando meu filho. E pra você isso é difícil porque você tava se sentindo super poderoso, do nada ou impotente. Assim, foi questão de, cara, não deu 12 meses. Entre capa da revista e tá com todo mundo me cobrando. Você se sentiu um sabotador? Não, acho que sabotador não, porque não, assim... sabotador pra você, porque assim, você tava com a capa da revista, mas você não era um capa de revista propriamente. Propriamente. Cara, não, esse sentimento eu não tive, assim, porque... foi uma parada assim que tava sendo construída muito legal e tava muito claro pra mim onde eu tava errando. Ficou muito claro. Tinha clareza do que você errou. Ficou muito claro, porque assim, a clareza era, cara, tô arrogante, tava querendo, meses atrás separado da minha esposa, estava junto comigo a vida inteira, tava quebrando vários princípios. Eu não tava mais no centro da vontade de Deus. Cara, você compartilharia um princípio que você quebrava? Você tinha consciência? Cara, princípio da generosidade, princípio de devolver os 10%. Isso aí você quebrou. Todos esses, eu não ligava mais pra nada. Na verdade, eu tava começando a achar que Deus não existia, olha só. Tava tão soberbo. Mas, mais uma vez, gente, porque senão pode criar uma sensação que eu tava soberbo, que eu achava que eu ia pisando em todo mundo. Nunca foi isso. Nunca ninguém vai poder dizer isso. Você se sentia autossuficiente. Isso, exato. Essa era a palavra. Essa era a palavra. Eu me sentia autossuficiente demais. Demais. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, caraca, velho, não é nada disso. Então, assim, ficou claro, eu tinha um plano, mas... Eu falei, cara, vai dar certo, mas, cara, tinha dia, velho, que eu não queria levantar da cama. Eu fiquei, assim, mal mesmo, assim, cara, umas 2 semanas, até que um dia, olha a mulher. A Tawane chegou e me deu 2 tapas na cara, literalmente, assim, e falou, e aí, você vai pra vida ou não vai? Porque ficar chorando, remingando, isso daí, vamos levantar e reconstruir? Eu falei, caraca, velho. Aí a gente levantou e reconstruiu. A casa. Falou assim, cara, vamos levantar e reconstruir? Para de reclamar, já foi, já estamos na merda. Você tem ideia assim, cara, eu lembro desse dia dos 2 tapas, era tipo assim, R$10 na conta, assim, não tinha mistura. Tinha R$10 na conta. Tipo assim, era nesse nível. Você saiu do ápice pro final. Porque eu vendi tudo pra pagar tudo que dava. Vendi tudo. Não tinha carro, não tinha nada. Porque assim, eu penso né? Não sei se é.
quando você começa a ganhar dinheiro, você materializa ele em algo, né? Sim. O que você materializou o dinheiro? Vamos por você Várias rico. coisas. Eu materializei em primeiro momento em roupa. Em roupa. Que você não pode ter acesso. Aí você começa a ter o tênis que você não podia ter. E aí você teve que vender isso aí? Pra... Não, as roupas não. Não? Roupa não chegou Mas nesse o que nível, você não. precisou vender que te doeu, mexeu o seu ego? Cara, acho que o que mais me doeu nessa época foi ter que voltar pra casa que eu cresci. Porque eu já tinha comprado apartamento, tinha comprado terreno, tinha comprado... Você teve que vender tudo isso aí? Tudo. Voltou pro plano zero. Na verdade, minha casa era alugada. Não, cara, eu tava nessa época, eu tava bem. Minha casa, uma parte, tinha 2 casas, que era a parte dos meus pais e a minha parte. E nessa época, uma parte só era alugada, a outra eu deixei fechada. Não precisava nem do aluguel da casa. Putz. Aí, quando aconteceu isso, a gente voltou, cara. Aí foi bem difícil, cara. Foi bem difícil, porque assim... Mas foi necessário. Se eu não tivesse voltado, eu não teria aprendido toda a jornada. Porque tinha uma lição que eu precisava aprender lá. Que era assim, cara, tá tudo bem se as pessoas olharem pra você e achar que você fracassou. Porque não é sobre elas, não é sobre o pensamento delas, era sobre eu mesmo. Forte isso aí. Então eu voltei, assim, cara, imagina, eu voltei talvez 1 ano e meio, eu já tinha sido capa da revista, eu voltei pra casa que eu cresci lá no meio da periferia, velho. Só fez assim, né? Você é louco, cara, todo mundo olhava pra mim quando eu não tinha carro, não dava pra entrar num carro e sair e ninguém me ver. Eu tinha que andar andando, descer o escadão, via o irmãozinho lá que me viu, cresceu. Caramba, mas você não era o milionário lá da revista? E você O que aconteceu com você agora? Foi tipo isso, assim, Alguém cara. te humilhou nessa fase? Cara, de falar não. De humilhação de falar não. Eu acho que, na verdade, eu me senti mais humilhado do que as pessoas me humilharam, sabe? O que você sentia, assim? Qual a situação que você sentia me humilhado? sentia que eu tinha perdido a oportunidade, assim. Eu sentia que eu falei, cara, eu falhei. Falei com Deus, falei com as pessoas. Quis falhar com as pessoas, né? Tipo assim, cara, não foi legal, assim, sabe? Perdi uma oportunidade. Poderia ter sido tudo diferente e a minha sensação era essa. Cara, perdi uma oportunidade, mas vamos lá. Vamos ter que fazer de novo. Vou engolir tudo o que precisar, vou fazer tudo o que precisar. Só que, cara, uma coisa a gente sempre orava, assim, falava pra Deus, em família, né? Eu falava assim, cara, Deus, o Senhor vai nos abençoar de novo, mas quando o Senhor nos abençoar, que a gente nunca mais perca o coração. Então, você sabe, né? Eu sempre falo isso. Cara, eu prefiro perder tudo, mas Deus não me dá um coração arrogante. Entendeu? Cara, coração arrogante... É o princípio da queda. Então, assim, cara, aí... Depois a gente chegou até aqui, né? A gente veio reconstruindo ano a ano, fazendo bons relacionamentos, né? Construindo negócios e tal. E, cara, chegamos aqui na Hyper. A Crepify... Tô falando pra caramba, né, meu? Não, caramba, tá muito bicho. top. Tá muito top. Esperar você tomar um golinho, que eu também vou tomar. A Crepify foi a tua Fênix? Não. A Crepify, cara, a Crepify foi uma bênção. Porque a Fênix foi a Vendastec. Eu recomecei com a Vendastec, Porque eu já sabia fazer expansão, eu conhecia muito de marketing digital, porque esse crescimento todo, 2, 3 anos ali que levou pra capa da revista, até a matéria falava disso. Que o marketing digital tá começando. Só que eu não fazia marketing digital do curso. Até me arrependo, devia ter feito. Mas eu fazia marketing digital para gerar lead para as minhas empresas. Comecei, cara, a RD, que a gente usa até hoje. O RD, 2014, em São Paulo, era um dos primeiros clientes. Caramba. Já gerava lead, dava e-book de graça e gerava lead através desses e-books e tal. Tinha já as automações, então aprendi a programar nessa época. Então, quando aconteceu tudo isso, cara, eu só fiquei... A única coisa que eu não vendia, assim, que tinha um certo valor, era o meu computador e o mouse. O mouse que eu tenho, ele tá até hoje. Eu vou mostrar depois pra vocês, o mouse, ele tá todo gasto. Eu não troco ele. Fui pros Estados Unidos várias vezes. Eu vou mostrar amanhã pra vocês o mouse. Legal. O mouse tá todo gasto assim, ó. É o mesmo mouse que eu tenho até hoje. Eu falo, cara, com esse computador e com esse mouse aqui, nós vamos reconstruir. Aí comecei a bater na porta dos amigos. Os amigos começaram a... faz consultoria pra mim, ajuda aqui. Aí comecei a formatar a empresa, fazer expansão de um, expansão de outro, marketing digital dali, franqueadora de lá e tal. Cara, deu... Aí, vamos lá, uns 2 anos, 2, 3 anos, já tava... Aí você se ergueu de novo. Super tranquilo. Cara, e olhando aqui de fora, se cortar qualquer fase da tua vida, te desconstruiria do que você tem hoje, né? Exato, precisava viver tudo. Tudo. Tudo te deu muito legalidade, louco isso, autoridade, conhecimento e maturidade pra você ter o que você tem hoje.
E aí, depois de 2 anos, chegou a Crepify. Isso, cara. Aí a Crepify Como surgiu chegou. a Crepify? A Crepify saiu de uma viagem nossa. A gente foi comemorar lá 15 anos juntos, né? Enquanto você vai falando, Vamos pegar. A gente foi comemorar 2 anos, 15 anos juntos. A gente até, em algumas matérias, saiu que era 15 anos de casado, mas na verdade era 15 anos juntos. Ó, que show. É, bem legal, cara. Bem embaladinho. O que é esse negócio desse fantasma? Que é um fantasma, né? É, cara, isso aqui é uma coisa bem legal, porque isso aqui foi o Lucas Bezalel que desenvolveu. O Lucas Bezalel foi um parceiraço para desenvolver a marca, foi genial o desenvolvimento da marca, porque o crepe, o crepe é pronunciado no mundo inteiro assim, né? E a gente sempre pensou em ser global com a Crepify. Você já criou o projeto para ser global, é. Então não é o acaso. Não. A gente vai ser global. E o que acontece? Quando a gente foi desenvolver a marca, isso foi genial do Lucas Bezalel, cara. Porque ele falou assim, eu vou trazer uma apresentação pra você e vou colocar um fantasma, velho. É tipo alimentação fantasma, velho. Gasparzinho? Aí qual que é o conceito disso aqui? O conceito em inglês, creep é assustar. E a gente fez analogia de crepe, creep, porque tem uma fonética parecida tanto no inglês quanto no português em qualquer lugar do mundo. A gente colocou o fantasminha e por isso que o slogan é assustadoramente gostoso. Caramba, então tem todo show. Aqui, tem o conceito. Oh, que legal. E aí a embalagem, agora a embalagem tá aí você abre aqui o fantasminha. A embalagem tá no pedido de... Tá aí na patente de propriedade intelectual da embalagem. Como que é o nome do rapaz que fez? O Lucas Bezalel. Foi o cara que desenhou a marca pra nós. E a Crepe, cara, a Crepify saiu numa viagem pra França, que eu fiz com a Tawane, pra comemorar esses 15 anos juntos. E bom, né, cara? Eu peguei um de paçoca aqui, ó. E aí, cara, eu vi várias creperias assim, né? Com a galera andando na rua com o crepe na mão. É muito chique na minha mão. Come assim ou é igual que você tá fazendo aí? Abre e tira. Aí depende, você que escolhe. Se você estiver andando, talvez seja assim. Se você estiver sentado, você abre e vira um... Porque a ideia era assim, ó. A pessoa andar comendo assim, pra proteger, ó. E não sujar a mão. E não sujar e tal. Tem uma estrutura ali. Aí, cara, a gente viu lá várias creperias e eu falei, pô, eu acho que dá pra adaptar bem ao mercado brasileiro. Porque no Brasil não tem creperias assim, né? A gente tava acostumado ou palitinho, ou comer crepe com salada, mais parecendo uma panqueca, né? Nos eventos e tal. Crepe, como é outro nome, né? Isso, crepe francês e crepe... Crepe suíço. Suíço é do palitinho, palitinho. E o francês, mais aqueles, a gente tava mais acostumado, mais culturalizado no crepe de garfo e faca, saladinha, molho de tomate ali. E aí eu falei, cara, eu acho que esse jeito, se a gente apresentar com essa estrutura, eu acho que pode ter mercado. E aí eu tive a sorte de ter o VP do McDonald's, o Dorival, como conselheiro. E o Dorival deu vários conselhos na construção do projeto. Qual foi o conselho mais importante que o Dorival te deu pra Crepify? Cara, isso daqui foi legal. Eu já tinha feito 10 mil embalagens dessa, verde e preta. Porque a minha ideia era trazer o conceito da Europa. Então a marca toda não era amarela e branca e preta como é hoje. A marca toda era verde e preta. Porque era a marca mais fria, europeia e tal. Aí quando eu fui para um conselho, levei para ele e falou assim, cara, legal, tá bonita, bacana, mas você vai ter que explicar mais a cor. Você vai ter que explicar, já que é crepe, tem que comer com a mão e tal, mas você vai ter que explicar a cor também, eu acho que vai ficar bem difícil e tal. Vai pro amarelo, isso daí outras pessoas também falando. Vai pro amarelo, eu falei, caraca, mas já tem 10 mil embalagens, mas esse é o poder do conselho. Ele fala assim, cara, se você tem um conselho, é pra você ouvir o conselho. Aí eu falei, não, vambora, vamos virar. Aí viramos tudo pro amarelo, cara. O layout de loja, tem até no YouTube, se procurar, tem um layout de uma loja antiga, que a primeira arquiteto fez, que era verde e preto. Vê se coloca o QR Code aí pra aparecer esse vídeo aí. Deixa eu fazer uma pergunta que você falou aqui. Você acha que o André, de 2016, escutaria um conselho desse com 10 mil embalagens? Nem a pau. Eu não via valor nisso. Eu não via valor. Eu achava assim, cara, não, eu tenho a minha tese aqui, olha só, pô, dá pra fazer. De ninguém. Não, é tipo assim, você fica, isso aí, você não... Você fica assim, não, pô, vou ouvir aí um fala, você fala, meu, o cara tá falando isso porque ele... Tá com inveja. Meu, ele tá em outra fase, ele tá falando isso porque não tá entendendo e tal, tá vendo? Então você fica cheio de respostas, cara, e poucas perguntas, né? Então, hoje eu sou cheio de perguntas, evito dar todas as respostas, porque, meu Deus. Legal, André, obrigado aí pelo patrocínio, viu, cara? Pô, prazerzão patrocinar. Tem como filmar aqui? Olha esse aqui.
Paçoquinha, E essa daí é a versão nova, né? Agora estamos no mês junino, né? Então estamos usando essa versão aí, Clisman. Muito bom. Muito bom. Quantas lojas já tem, André? A Crepify comercializada são 102, 103 lojas. Quanto tempo isso? 1 ano e 5. Uau. 1 ano e 5 meses. Funcionando, a gente está com acho que 53, 56 funcionando. E temos aí mais umas dezenas para inaugurar nos próximos meses. E qual que é o benefício do cara ser um franqueado da Crepify? Cara, eu acho que assim, ó. Primeiro, o cara tá num oceano azul. Né? Crepe, a gente não tem concorrente. Assim, não tem concorrente mesmo, global. A gente fez uma pesquisa. Inclusive, eles até me seguem lá, acho que é da Croácia. Tem uma rede croata que tem mais ou menos 30 lojas, essa rede, de crepe. E quando a gente fez a pesquisa para saber se a gente era a maior do Brasil, a gente já sabia, mas do mundo, a gente achou eles. Aí a gente até trocou uma ideia lá na internet. Mas hoje a Crepe é sozinha, cara. Assim, não tem concorrente nesse modelo, como a gente tá fazendo em rede e tal, com marca, com conceito, com produto bacana. Então, né? O primeiro benefício de um franqueado é ele não Oceano Azul. Oceano Azul na cidade dele, na região dele, é Oceano Azul. Agora, tem coisa que precisa ser dita, que é importante. Não vai vender o crepe como uma pizza. Né? A popularidade da pizza é muito maior. Então tem o benefício de você navegar sozinho, mas tem a observação de você olhar que você talvez não vai ter um volume do tamanho de uma pizzaria. Entendeu? Tem que estar bem, a expectativa bem alinhada. Bem alinhada, porque seu faturamento não vai ser um faturamento de 150 mil reais. Entendeu? Isso é um faturamento bem menor, mas a gente tem margem. Por a gente ser um produto único, de uma entrega diferenciada, a gente consegue ter uma margem diferenciada. Então, por exemplo, a margem de um produto desse aqui é 25% do CMV. Nossa, muito então, a bom. cada R$10 vendido, em média, nós estamos falando de R$2,50 de custo. Então, assim, falando de alimentação, é um CMV bem interessante. Qual que é a rentabilidade? É a mesma rentabilidade para o faturamento geral de um franqueado? Porque eu sou meio leigo assim com franquia. Vamos supor, se eu sou o franqueado seu da Crepify, quanto que eu vou ter de lucro na minha loja vendendo lá? Cara, falar sobre lucro é mais complexo, né? Mas a depender do seu faturamento, a depender da sua exposição de trabalho, porque tudo isso envolve na sua DRE, que a gente chama. Se você tiver na operação, se você estiver pagando um custo por espaço adequado à sua região, e você controlar bem as suas finanças, fluxo de caixa e o seu DRE, vai deixar ali para você de 18% a 25% de lucro líquido. Nossa, muito bom, né? Se você controlar, se você estiver na operação mesmo e você substituir um colaborador, vai deixar uns 35%. Caramba. Se você for um operador. Operar bem. Então, esse seria um conselho para quem queria... Vamos supor, se tiver alguém assistindo a gente que quer ser franqueado, esse é o conselho que você dá para ele. Cara, é o conselho que eu dou. E eu acho que eu falo um pouquinho nesse aspecto, assim, cara. Alimentação, as pessoas vêm para alimentação muito por necessidade. Certo. Que nem lá quando eu vendia hot dog, era uma necessidade pura. Então, meu pai nunca controlou CMV, DRE, era o que eu pago aqui pro mercadinho, o que eu pego, o que entrou, se entrou bem, sobrou, tá bem, se não entrou, cara, tá mal. Então, é uma gestão muito precária. Então eu falo assim, cara, franqueado que for chegar em qualquer franquia de alimentação, me coloca aqui como um representante do setor de alimentação. Cara, você vai precisar entender de gestão. O varejo não é fácil. Dá dinheiro? Dá. Pode olhar, as pessoas que mais prosperam aí na sua cidade têm comércio. O comércio é o maior propagador de mudança, de transformação social. Essa é a verdade. Fato. Porém, quantas pessoas você já viu abrir comércio e fechar? Muitas. Porque precisa ter essa capacidade de gestão. CMV. Então, a franqueadora ajuda muito. Todas as franqueadoras sérias que eu conheço ajudam, mas você precisa fazer. Então, se você for abrir uma franquia, é muito importante você considerar isso.
sempre pergunta qual que é o CMV, como que é o DRE, faz simulação, olha o mercado local, pergunta para as pessoas, entendeu? Pergunta para as pessoas, cara, se consumir, você pagaria quanto num crepe desse aqui? Puxa, não, legal, isso daqui, um pedaço desse, pô, pago R$20. Pô, é R$20 o preço? É, pô, então tem compatibilidade. Sabe, essas coisas básicas. Simples bem feito. Se fizer bem feito, com consistência, o cara vai ganhar dinheiro, nunca mais vai querer mexer com outra coisa. Seus franqueados é o suporte que você dá para todos eles, esse know-how. O suporte que a gente dá é sempre nessa linha. Porque todo esse processo de dor que você passou, hoje você dá como forma de conhecimento. Bastante. Exatamente. Tudo. Eu sempre falo assim, cara, cuidado com o fluxo de caixa, cuidado, vai entrar dinheiro, no começo vai entrar dinheiro, vai parecer que você tem mais dinheiro. Cara, aprenda a mexer com capital. Inclusive agora, exclusivamente, Clisma, a gente foi selecionado pelo Santander, se chama Santander Lab. Só 30 marcas foram selecionadas, de 300 do Santander. Hoje a gente é Santander Partners. E o Santander escolheu a gente, as marcas da Hyper, para poder dar um treinamento para os nossos franqueados de gestão financeira durante 12 meses, acompanhado pelo Santander. Então, assim, cara, é um potencializador isso gigantesco. É um valor gigantesco. A gente vai selecionar bons franqueados nas redes para poder o Santander nos ajudar. Inclusive, a Paula, o Fábio, o pessoal aí do Santander, o Diogo. O Diogo foi um super parceiro aí. Obrigado pela parceria, Diogo. O Diogo é o superintendente de franquia do Santander. E, cara, a gente tá com a expectativa muito alta. Então, assim, o cara vier, se o cara fizer essas coisas certinho... Fazer o dever de casa? Dever de casa. É muito provável, não vou falar ainda 100%, porque negócios é desafiador, mas é muito provável que você vai dar super certo. Ô, André, e quando surgiu essa necessidade da Hyper? Porque eu vi que a Hyper é o seu carro-chefe, né? Uhum. Dentro da Hyper, daí, como que funciona? Me explica isso aí. Nesse momento eu tava, até sair a Crepify, eu tava fazendo isso, né? Em Vendas Tech, consultoria que chamava GTO, que era a minha consultoria de expansão. Então, a Crepify era uma franqueadora de marketing digital, funciona até hoje, eu vendi ela. E a gente entregava a marketing digital e com a GTO eu entregava a consultoria de expansão. Então, eu pegava a tua empresa, formatava ela, via se ela tinha potencial, tava com um feeling ali bacaninha, perguntava para muita gente, tem potencial essa empresa. Aí você me contratava, te cobrava um valor, formatava você, te expandia e depois entregava essa rede para você e saía e ia para a próxima. Tava fazendo isso fiz isso com dezenas de marcas nos últimos anos. Legal. Fiz isso até 2022. Foi super legal, deu um bom dinheiro. Mas aí eu comecei a ser provocado no sentido assim, cara, você está construindo sempre para alguém e você sai. Não tem mal nisso, mas se você quer construir... Só administrava para o outro. Exato. Dava um dinheiro, saía bem, mas... eu queria fazer algo maior, entendeu? Eu gosto dos desafios, assim, sabe? E aí em 2022 a gente resolveu começar a sair das empresas e focar na alimentação. Então já, tem um nicho aqui. Deu uma clareza, né? Isso. Cara, vou ficar em alimentação. A alimentação tem um apelo sentimental. Eu acho que a alimentação tem muita oportunidade de profissionalismo, de inteligência, de gestão, que é coisa que eu gosto de processo, de tecnologia. E aí a gente falou, cara, então vamos começar a sair, vamos focar em alimentação. Esse foi o primeiro plano do zero ali. Aí, cara, começou muita gente a procurar a gente de outras marcas, né? Inclusive a de Feira, que teve aqui com você. Foi o nosso primeiro convidado. Foi o nosso primeiro convidado aí da Conectare. E procuraram a gente, começou a conversar, começou a vir várias marcas procurar a gente falou, opa, tem um mercado bacana, a Crepify a gente tinha feito super legal, resultado super bacana, um crescimento legal, muita gente grande olhando e aprovando. Hoje a gente tem de ter conselho desde diretor de marketing da Unilever até McDonald's. Vocês estão bem aparados, né? Sim. Como assim, retaguarda. A gente está com uma galera bem bacana. Agora a gente está formando um conselho forte de marketing B2C, que vai ser... o conselho, não posso falar ainda das pessoas, mas são grandes executivos, o mercado todo mundo conhece, que estão vindo para o nosso conselho para nos ajudar a formatar campanhas B2C para o nosso franqueado. Uau. Então a gente vai montar um conselho. Esse é um trabalho muito inteligente e estratégico. Três caras que a gente vai pôr no conselho, vai ser para todas as marcas. Qual que é o crivo que você seleciona esse conselho? Cara, sempre inteligência da pessoa, representatividade no mercado e track record. Então, o que o cara já fez, o que ele representa para o mercado e qual o nível de inteligência dele somado a nós. Então, um dos mentores, todos os mentores são da área de marketing, mas um dos mentores é um cara que já foi
mais voltado para a área financeira do marketing, outro é mais da área de brand e outro é mais da área de experiência do consumidor. Então esse está sendo o exercício totalmente para trazer. estratégico. Que aí a gente fecha. A Difeira foi a primeira marca então que entrou pro grupo. Primeira marca, aí foi a primeira marca que entrou pro grupo, fazendo par com a Crepify. E aí a gente sai a necessidade de nascer a Hyper. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos um tempo atrás, vi algumas controladoras de restaurantes lá, como elas se comportavam. Eu tirei alguns dias para visitar, eu visitei 8 cidades lá. Nossa, que legal. Intencionalmente, sempre visitando mall. Eu e minha família inteira, foi mó barato, cara. A gente parecia a família Buscapé chegando em Nova York, sempre de carro, assim, rodando. E aí a gente foi visitando vários malls, parando em vários malls. E aí eu fui anotando os padrões dos malls. E aí o que eu percebia? Nos malls americanos, desde da Flórida, desde Tampa, Orlando, Miami, depois Boston, Cape Cod, várias cidades, até lá em cima em Nova York, a gente passava nos malls e a gente via um padrão. Tinha sempre umas marcas, sempre as mesmas do lado, uma dos lados das outras. Aí eu vinha, consumia em uma, saía uma notinha, consumia na outra, saía uma notinha muito parecida. Aí eu via que as cozinhas até se interligavam, os uniformes eram parecidos, o processo do atendimento era igual. Aí eu falei, opa, tem um padrão aí. Aí quando eu fui pesquisar, poxa, o varejo americano de alimentação, talvez eu vou falar um dado errado, tá? Mas talvez seja próximo, é um parâmetro. Cara, talvez hoje os malls, pelo menos que eu visitei, tá na mão aí de umas 5 controladoras. Olha Todas só. as empresas de restaurantes dos Estados Unidos. Caramba. Assim, dos malls, né? Tá umas 5, 6 controladoras. Aí você tirou essa ideia de lá e trouxe pro Brasil. Aí trouxe pro Brasil, adaptando a micro franquia de alimentação. Então você é pioneiro no Brasil. Em micro franquia de alimentação, a Hyper é. Porque as nossas franquias são franquias de acesso mais leve, então a sua exposição ao capital é menor. Para você ter um negócio de alimentação hoje, talvez você gastaria 250, 300 mil. Com a gente você vai gastar ali uma média de... você consegue colocar de 90 a 150 mil de pé. A BF conduz a micro franquia até 135 mil. 90% das nossas operações não passou de 135 mil. Então, assim, cara, a gente viu essa oportunidade de ser uma controladora, igual os americanos estão fazendo. Inclusive, eu estou conectado com alguns CEOs dessas companhias, já tenho falado com eles via LinkedIn, né, para os caras nos assistirem e tal. Aqui no Brasil também tem inspirado em bons caras aí, como a IMC, que controla a International Mail Company, que controla a KFC, Pizza Hut, Viena. Pessoal grande. Os caras são bem inspiradores para nós. A Bloom Brands controla o Outback, a Zamp que controla Burger King, Popeyes. Todos esses caras são inspirações para nós, mas tem as inspirações também internacionais que a gente tem tentado se conectar. Então agora a Hyper, a gente trouxe agora a Frutaça para dentro do ecossistema. E a nossa intenção é até dezembro de 2029 ter 1.000 restaurantes controlados por nós. Que legal. E com faturamento aí de alguns bilhões. E, cara, eu acredito muito que isso vai ser possível. Que isso vai acontecer até dezembro. Falando nisso, aproveita aí, ó. Tem como colocar o QR Code aqui da Hyper? Porque quem que tiver interessado em conhecer mais, conhecer as marcas, Crepify, Frutaça e Difeira. Coloca o QR Code aqui, ó. Você vai clicar aí no QR Code. Cara, e todas as marcas assim, ó. Difeira, galera genial. Bruno teve aqui, genial, assim. São gente muito boa. Frutaça, Ramiro, genial. Não posso deixar de falar do Flávio na Difeira. Flávio e Bruno são geniais. Ramiro, genial na Frutaça. A Frutaça tem 44 anos de vida. Muito chão, né? Era do pai, o Ramiro assumiu, tá fazendo um trabalho incrível. 5 lojas próprias em Campinas e agora a gente tá fazendo a expansão para levar aí para centenas de lojas. Legal. Ô André, você me permite falar uma coisa aqui? Por favor, cara. Permite mesmo? Por favor. Vou fazer um desafio. Que eu acho que faz sentido na minha cabeça, mas você que sabe. Você não acha que você já tem know-how suficiente, capacidade suficiente pelo processo, pelo resultado e o intelectual de você ajudar outras pessoas a encurtarem o processo delas através de mentoria, treinamento, capacitação? Já parou pra pensar nisso? Cara, você me provoca bastante nisso. eu acho que assim, eu fiquei com alguns resquícios da minha falência, né, da quebra. Da minha não, né, do negócio. Mas que eu acho que isso me atrapalha um pouco, assim, nessas coisas, né? Então, expondo minha vulnerabilidade aqui. Eu acho que hoje em dia é tão difícil, né, na internet, a gente expor nossas vulnerabilidades. E eu tenho falado tanto nas mesas que eu tenho sentado com gente grande, assim, eu falo, gente,
Pô, vamos ser da gente, cara. Cara, você tá errando, fala que você tá errando, velho. Vamos lá, vamos um aprender com o outro, entendeu? Porque geralmente no ramo empresarial, e não falando mal da nossa classe, pelo contrário, as pessoas mais generosas que conheço são empreendedores, empresários e tal. Mas assim, tem um jogo do ego muito grande, quando o outro percebe que o outro tá maior e tal, não sei o que, aí todo mundo fica tentando construir seu, né? E eu falo, cara, vamos lá, velho, vamos fazer, acho que vamos se conectar com as pessoas, entendeu? Então assim, hoje eu olho e falo assim, cara, acho que seria legal ter uma mentoria, conseguir levar isso. Eu tento fazer isso com os nossos franqueados, eu adoro, né, entrar com franqueado para ensinar para alguma coisa, tentar gravar alguma aula, alguma coisa que possa ajudar o cara ali na ponta. Mas eu acho que dá pra ir além disso, né? Dá então, pra você pegar mais gente, né? Porque tem muitas pessoas precisando, né? Querendo esse acesso, essa informação. A gente, cara, tá com um projeto agora que o Vitor Nogueira tá tocando, que é o nosso CMO lá da Hyper. Tá tocando um projeto de ter um canal no YouTube, onde nós vamos levar conhecimento de várias áreas. Eu vou falar um pouco da Hyper News, que nós vamos falar sobre M&A só do mercado de alimentação. M&As, vamos falar das notícias que tá acontecendo só no mercado de alimentação. A gente vai ter o Hyper Educa, que vai ser uma parte que nós vamos abrir a tela do computador e explicar processo por processo de CMV, de DRE, de fluxo de caixa. Que legal. Tudo de graça na internet, no YouTube. E com o intuito de, né, educar. Transbordar, né? De educar esse mercado, né? Porque as pessoas precisam, né, no dia a dia ali, dessa educação. E aí, por consequência, a gente vai lançar uma mentoria, né? Um Million Food, que vai ser mentorados por mim, pelo Dorival. O Dorival hoje é VP do McDonald's, então é uma pessoa que tem um know-how, tá há muitos anos lá no McDonald's. E a gente vou trazer o know-how da Hyper com as micro franquias, alimentação. O Dorival vai trazer muito know-how também ali, né? Tentando, de alguma forma, servir o mercado de alimentação, entendeu? Show, cara. Então, você me provocou bastante aí, tá saindo alguma coisa. Legal. Aí, falando isso, agora eu vou te provocar mais ainda. Nós temos um quadro aqui. Essa você não sabia. A gente tem um quadro aqui chamado Pegou, Falou. Que é o quê? Pra provocar aquilo que tá dentro de você. Então nós vamos ter alguns papelzinhos aqui que o Chimbinha vai trazer. Nosso grande Chimbinha. E nesses papéis aqui, você vai escolher um. Mano, genial isso aqui. Na verdade tem 10. Você vai escolher 5. E nesses 5 você vai pegar, apontar ali pra câmera e vai ter que pegar e falar. Caraca, qualquer tema. É o tema que tiver aí. Uau. Falar qualquer coisa. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Mas uma frase, uma fala ou uma... Fica bom. O que você acha, Chimbinha? A produção. O que a produção acha? É difícil. Que provavelmente vai ser difícil. Tá bom. Mas então você pode falar e contextualizar. Fechou. Bora. Vai lá. Boa sorte. Olha pra aquela câmera ali. Você olha pra câmera 18 aqui, ó. Um arrependimento. Cara, arrependimento de... Caramba. Arrependimento, talvez no início da minha jornada empreendedora, ter talvez equilibrado um pouquinho mais a minha vida pessoal. Trabalhei muito, desequilibrei muito e, cara, vi pouquíssimo meu filho crescer, o Cauã. Mas assim, putz, tá super resolvido isso hoje com ele. Mas assim, eu acho que eu perdi bastante coisa, assim, por ter trabalhado muito nessa fase. O que você isso lembra? Eu me arrependo. O que você lembra que você perdeu, assim? Uma situação? Cara, eu acho que eu perdi tudo. Tudo? Eu saía muito cedo de casa, assim, a primeira infância do Cauã, quase não vi. Porque assim, eu trabalhava de segunda a sábado, né, nessa empresa. Viajava muito, teve uma época que eu ficava parte da semana em Minas, parte da semana no Rio, parte da semana em São Paulo. Chegava domingo, eu tava morto de cansado, só dormia, ia almoçar com eles e segunda tudo de novo. Às vezes, domingo eu já ia para o aeroporto. Na época tinha um motorista da empresa, tava chique demais. Motorista, olha só, desse jeito? Era assim, cara. Lá era muito legal nessa época dos executivos. Motorista dava 4 horas da tarde, os voos sempre eram por Campinas, que era mais barato. Dava 4 horas da tarde do domingo, que eu já tinha acordado 11, porque tava cansado. Aí ia almoçar com eles, 4 horas da tarde, o motorista buzinava, tava indo viajar. Tinha uma vida boa, mas era prejudicial em algumas partes. Né? Eu equilibraria mais hoje. Hoje eu... Por exemplo, com o Theo eu tenho muito... Nossa, Theo eu faço tudo. Tudo. Faço questão de estar em tudo com o Theo. Aproveita a câmera. Hoje com o Cauã também. O Cauã depois de um tempo pra cá, isso foi só na primeira infância ali, talvez até os 3, 4 anos dele. E essa é a câmera da liberdade, que ela é sempre pra direita.
Tá entendido. Aproveita que eles estão te vendo aí, fala pra eles que você ama eles, o que você diria pra eles. Com certeza, poxa, eu falo isso sempre pra eles, meu, eles são as pessoas mais importantes, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida, faço tudo por vocês, eu falo que Deus é o nosso soberano, Ele é o nosso amor maior, mas depois deles é a gente tá sempre junto e, cara, a gente ama estar junto, assim, meu, é divertidíssimo, assim. A gente gosta, tem hora que a gente fala assim, caramba, meu, a gente é muito parceiro, assim, a família, sabe? Minha mãe, desde que meu pai faleceu, mora com a gente. E minha mãe é uma parceiraça, Tawane, cara, mulher incrível, né? Não tenho o que dizer da Tawane. Tawane é o amor da minha vida, até me emociono falando dela. Eu amo muito ela. Minha mãe, assim, cara, serve muito a gente, ajuda muito. E a gente, cara, nós 5 sempre tá junto. Tudo que é canto, a gente tá junto. Unido, né? Bastante unido, cara. Isso é muito gostoso. Vamos pro próximo? Bora. Legal, gostei disso aqui, cara. Aí mostra lá pra galera lá. Muito bacana, velho. Ui. Rasgou. Ah, tem que mostrar, né? É. Maior saudade. Cara, isso daqui é rápido. Eu tenho muita saudade do meu pai. Seu pai. Bastante saudade. Se você pudesse hoje, o que você queria fazer com ele hoje? Cara, aquele jogo do Corinthians. Que a gente foi no domingo. Putz. Fiquei pensando o dia inteiro. Ah, pô, caraca, seria legal tá eu, meu pai e meus filhos aqui. Cara, então você tem seu pai aí, cara, porra. Aproveita, velho. Perdi meu pai cedo. Caraca, falei que não ia chorar. Caramba, filha da mãe, Clisman. Você e o Lucas. Forte. Eu falei, cara, os caras vão fazer eu chorar, não vou chorar. Falhou. Cara, é isso, eu tenho muita saudade, assim, cara, não consegui aproveitar muito com ele, né? Ele trabalhou bastante, precisou trabalhar bastante. A vida foi muito difícil, né? E ele não viu nada, né, cara? Não viu seu sucesso? Viu nada que eu construí, cara. Isso dá saudade. Saudade, cara. Mas com certeza ele tá vendo o seu sucesso, né? Eu acredito muito que na vida eterna, né, cara? Sim. Que a vida aqui só é uma passagem, então eu caminho pra um dia a gente tá junto. E quem assistiu o filme A Cabana, eu assisto esse filme, sei lá, acho que uma vez por mês, cara. Toda vez que eu tenho saudade, eu assisto ele, às vezes até escondido. Aí, cara, tem aquela cena que o cara ele vai se encontrar com o pai dele é espírito, ele se abraça. Mackenzie. Eu sempre penso isso, assim, cara, putz, fazendo aquilo. Eu quero ter essa oportunidade. A gente em espírito, quando eu partir desse plano, a gente em espírito, a gente ter esse reencontro. Uau. Não só com ele, mas como com o Ailton também, que foi um cara muito importante na minha vida, que faleceu rápido. O cuidado também. de Deus na sua vida é palpável, né? De pegar na mão, de instruir. Esse conselho que o cara te deu aí do teu casamento é de Deus. Olha, também arrepia. É muito forte, cara. Ele salvou minha família, cara, com aquele conselho. E então é isso, assim, cara. Tem essas pessoas que eu gostaria muito de encontrar e tenho uma saudade enorme. Vamos pro próximo. Próximo? Caramba, é todos aqui? É só 5, falta só 2. Uma pessoa, por quê? Uma pessoa, por quê? Cara, posso falar 4? Pra não ser injusto, né? Cara, uma pessoa pra mim se chama Tawane Augusto, Theo Augusto, Cauã Augusto e Ana Augusto, cara. Família Augusto. Cara, família Augusto. Eu, cara, amo eles, assim, cara, eu não trocaria nada. Pode me chamar o Elon Musk pra almoçar no domingo. Domingo é o nosso dia fiel. Uau. Sábado e domingo, né? A gente sempre almoça junto, sempre nos mesmos lugares que a gente é velho. Não vou falar o lugar, senão... Mas a gente, cara, almoça sempre no mesmo lugar. Todos os garçons conhecem a gente. Então, assim, não trocaria nada, nada com ninguém. Pode ser o Elon Musk, pode ser o Papa. Cara, eu almoçaria com a minha família, é o que eu amo fazer. Sua escolha sempre será ela. Sempre. Eu não troco por ninguém, por negócio nenhum. Estão aprendendo aí vocês, né? É o meu maior negócio. Aí, ó. E o último, André? O último. E não menos importante, geralmente o último é o mais pesado. Caraca, combinado. Quem é o André? Olha lá, ó. Quem é o André? Caramba, velho.
Quem é o André? Putz, Cara, eu sou uma pessoa... Acho que sou uma pessoa que gosta de desafios. Eu gosto de problema, cara, na verdade, assim. Até às vezes a gente brinca lá, a família se acostumou, né, em casa. As coisas começam a ficar boas demais. Aí eu falo, meu, vamos arrumar um probleminha? Arrumar mais alguma coisa? Eu gosto disso, cara. Acho que eu morreria fazendo isso daqui, cara. Eu gosto do que eu faço. É tanto que tem gente que fala assim pra mim, poxa, cara, já lidei já com milhares de franqueados, né? Que na Quala foram 800 franqueados e era bucha todo dia. A primeira vez que entrei numa delegacia na minha vida foi por causa Sério? rolo da Quala, de que franqueado brigou com franqueado, que um puxou faca pro outro, era uma loucura. Deus. E era o responsável, né? E assim, cara, eu gosto disso, cara. Eu gosto de... Puta, a pessoa pode estar te xingando e tal, cara. E eu gosto do relacionamento, eu gosto de gerar essa expectativa. Então, pra mim, o mexer com franquia é o que eu gosto. Sentido. Eu gosto de mexer com franquia, expansão, crescimento. Eu gosto bastante do que eu faço. Então, só isso, cara. Acho que sou uma pessoa que ama o que faz, ama Deus sobre todas as coisas, cara. Assim, cara, Jesus é meu maior pai, assim, cara. Todos os dias eu procuro... Eu acho que fica esse recado, assim, cara. Sem nenhum nada, assim, cara. Tirar um tempo com ele, tirar um tempo com Jesus. Acho que como eu perdi meu pai cedo, Jesus foi meu pai. Tem sido meu pai do céu. E tirar o tempo com ele, assim. Jesus é a coisa mais importante que eu tenho, cara. E tirando ele, Tawane, e vocês já sabem aí. Show demais. Então eu sou esse cara da família, gosto de trabalhar, gosto do que eu faço. É isso aí, cara. Não falaria muita coisa, não. Temos uma imagem pra você aqui. Tá pronto aí, Chibinha? Ah, vocês são cheios de surpresa. Se eu colocar aqui, vai atrapalhar? Não vai não. O que essa foto significa pra você? É quase o Kiko do KLB. Caramba, quem foi que pegou você, Lucas? Caramba, esse Lucas é filho da mãe, bicho. Muito bom. Muito bom, Clisman. Boa ideia, cara. O que significa essa imagem? Caramba, velho. 2 crianças. Acho que foi um pouco antes da gente engravidar. 2 crianças, cara. Que legal. Se pudesse voltar no tempo lá, o que você falaria pra esses 2 agora? Caraca, velho. Eu falaria assim, ó. Cara... Não pule etapas. Viva o processo. Cara, eu sempre falo isso. Acho que já em outros lugares eu falei assim. Cara, eu me guardei, né, até os meus 19 anos. Uau! Eu me guardei pra Tawane até meus 19 anos. E eu lembro que a galera zoava, cara. Eu trabalhei num lugar, nesse período assim de telemarketing super rápido. Uhum. Aí tinha uma mulher lá que ela falava assim... E eu falava desse propósito, né? Eu estava talvez com 17, 18 anos. E eu falava desse propósito. A mulher ela falava assim, não, eu pago tudo pra você, mas eu tenho que ser só... Eu falava, meu, você é louca, sai daqui, Satanás. Isso não. Sai daqui, pombagira. E eu lembro que foi muito legal, cara. Eu falava assim, cara, você ter essa relação com Deus e ter um propósito diante de Deus. E só que, cara, ao mesmo tempo, a gente por ter caído, por a gente ter pulado essas etapas... E eu era líder, cara. Era líder de jovens. Então, assim, cara, falaria assim, gente, não pule etapas. Vai ser tudo muito bom. Continue guardando o seu coração. Continue guardando seus desejos. Porque não é sobre os nossos desejos. São sobre o propósito que Deus tem pra nós. E eu falaria isso, cara. Mas muito legal ver essa imagem. O que esses jovens gostariam de ter escutado nessa época? Que provavelmente, como era líder, você foi rejeitado, criticado, não foi? Sim, a Tawane foi mais, cara, assim, como eu cresci ali na igreja, nessa comunidade, eu tocava, e a galera, assim, me abraçou mais do que abraçou a Tawane, assim, então faltou um pouquinho de compreensão um pouco mais com ela e tal, ela sofreu mais do que eu, sabe? Acho que até nisso tem um pouquinho do machismo ali, né? Sim. Mas, cara, eu não me senti humilhado nessa época, eu me senti com muita responsabilidade, assim, tipo, cara, o Cauã foi o cara que despertou o homem que eu precisava ser. Uau. Tem mais imagem, hein, Chibinha? Não é possível. Tem, que o time aqui é pesado. Olha só, cara, que da hora. Olha lá, meu pai, ó, brincando, olha lá. E eu vi que essa pose sua é uma pose que você faz até hoje, né? Faço até hoje, O que essa pose significa pra você?
Cara, minha mãe brincava que nessa idade eu já falava que eu ia ser rico. Uau. Eu falava assim, não, vou ter dinheiro, eu vou... Então, não sei, cara, não sei de onde veio isso, assim. Algo intrínseco. Cara, nossa, dá pra ver, né? Tava num lugar super simples ali mesmo e sorriso. tal. Mas eu já tinha uma segurança, assim. Acho que isso foi muito dos meus pais, assim. Meus pais, apesar de toda a situação financeira muito ruim, eu tive muito bons exemplos dentro de casa, assim. Eles sempre foram muito unidos, eles sempre foram muito controlados financeiramente. Uau. Mesmo com tudo pouquinho. Então, não é sobre quantidade, né? É sobre gestão e administração. E aí eu acho que eles me passaram essa segurança e, cara, e aí por ver aquela necessidade ali, acho que gerou uma ambição, né? O que eu vejo aqui é um casal unido e uma criança muito segura se sentindo protegida. Se sentindo protegida por causa dessa postura. Cara, boa análise. Isso é o que eu vejo. É isso aí. Que legal. Muito legal, cara. André, eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo, mas antes, a gente vai sugar mais um pouquinho de você. Imagina, hipoteticamente, você está em todas as casas agora, porque a internet dá esse acesso, né? Uhum. O que estaria escrito na sua lápide, a sua última mensagem, que seria para essas 8 bilhões de pessoas? O que você diria para elas? Cara, ame a Jesus sobre todas as coisas. Ponto final. Sobe o final do filme. Ame a Jesus sobre todas as coisas, cara. Acho que é sobre ele. E é porque ele intercede ao Pai por nós. É através dele que a gente tem acesso à vida eterna. É ele que nos dá alento, ele que nos dá prazer, ele que nos dá sabedoria, né? Ele que nos dá motivação para continuar. Então, assim, cara, ame Jesus sobre todas as coisas. Ele é o que dá mais ROI. Ele é o que dá mais ROI. Fala sempre isso. Fala, cara, servir a Jesus, servir a Deus... É o maior empreendimento que você pode fazer. É muito inteligente, cara, é muito inteligente. Você desvia de vários problemas, de várias coisas e fica mais fácil, né? Uau. Mais fácil não, né? Mas fica melhor. Mais leve, né? Fica mais leve, Bom, André, obrigado. Top, valeu, mano. Muito bom essa conversa. Legal, obrigado, viu, senhores? Pelo tudo aí, pela choradeira. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Por favor, compartilhe. Se inscrevam no canal, mandem para a família de vocês, para os amigos de vocês, nos ajudem a compartilhar essa mensagem. Sigam-nos a gente na rede social, sigam o André, sigam a Hyper e fiquem com Deus. Tamo junto, viu? Aê! Top demais, mano. Chama!